Hoje é 23 de outubro, vou fazer aqui um registro sobre a série Mussolini, o Filho do Século. Terminei de assistir o último episódio da primeira temporada, que foi lançado há 2 dias, e Mussolini, como todos sabem, foi o condutor, o líder do fascismo italiano. E nos últimos quase 10 anos, devido à situação pela qual o mundo está passando, eu me interessei muito por esse tema do fascismo. Fiz várias leituras e agora, há um mês, foi lançada essa série, e que é uma série extraordinária, muito bem comentada. É evidente que os fascistas propriamente dito, eles não são tão simpáticos à série. Tem umas críticas meio negativas sobre a série. Então, para quem o Mussolini, ele foi professor aqui, vamos dizer assim, da escola fundamental de literatura italiana ainda, ali em 1906. Depois, ele foi membro do Partido Socialista até 1914, e a partir daí ele fez uma inflexão total. Ele criou primeiro um jornal chamado El Popolo, e que era financiado por toda a elite italiana, e já em 1919 ele criou o Partido Fascista, que em 1921 se transformou no Partido Nacional Fascista da Itália, o PNF. Dito isso, a série ela é organizada principalmente, falta eu dizer, que o roteiro foi escrito baseado nos livros, de Antonio Scurati. Deixa eu fazer aqui, uma observação sobre esse autor que eu não conhecia, Antonio Scurati. Logo no início da pandemia, ali em 1920, em 2020, ele escreveu um texto pequeno, naquele momento. Ele era meio jornalista, meio escritor, e ele, ali em abril de 2020, ele escreveu um texto sobre aquela situação dramática que a Itália estava passando. E ele narra como se ele estivesse vendo aquela situação lá em Milão, da Itália, ele vendo da janela. E o título do texto é Milão, da cidade mais privilegiada da Itália, está agora na fila do pão. Eu fiquei muito sentido, porque como foi da pandemia, e posteriormente a pandemia nos causou muitos momentos de tristeza. Naquele momento ali no início, a Itália estava passando por muita dificuldade. Aqui perto, no Equador, nós estávamos numa situação muito dramática também, depois de Manaus. E é uma história que já passou, mas foi muito triste para muitas pessoas. E logo em seguida, ele passou a escrever uma série de livros sobre a biografia do Mussolini. Ele escreveu 5 livros, e o primeiro livro, denominado Mussolini, o Filho do Século, o Filho do Século, que serve de base para essa primeira temporada da série Mussolini, o Filho do Século. Tem os outros livros da sequência, todos traduzidos para o Brasil já. O segundo é Mussolini, o Homem da Providência. Depois vem Mussolini, os últimos dias da Europa, já no final do fascismo, que foi até 1945. E agora ele foi lançado recentemente, um texto dele aqui no Brasil, chamado Fascismo e Populismo, um manifesto por um novo antifascismo. Por um novo antifascismo. E aí é interessante, como é que é organizado a série,
porque ela, como é basicamente a ascensão de Mussolini até 1925, baseado nesse livro, é claro que as outras temporadas vai dar sequência, talvez até 1945. Né? Tem algumas coisas importantes, né? A questão, tá dando, do que os fascistas né, defendiam, tá dando, a orientação política e principalmente tá dando, a astúcia né, de Mussolini com os políticos, a forma dele tratar os adversários e também chama muita atenção, tá dando, como é que ele trata né, a sua mulher e como é que ele trata a sua amante né, e outra garota né, que teve um filho dele. Né? Então, todos esses aspectos né, que são mostrados na série tá dando, são muito importantes para a gente entender com um certo... Né, é claro que é no campo da arte, né, uma série dentro de cinema, etc., tá dando, mas como a biografia, essa biografia é escrita, né, não só relato factual, mas também em tom tá dando, de literatura, tá, ela ajuda ainda muito mais nós entendermos tá dando, quem era o Mussolini e o que era o fascismo. Né? Então, ele era muito astuto, tá dando, como ele foi professor de literatura, né, lá para o ensino fundamental, depois tá dando, que ele criou esse jornal dele, né, financiado pela elite, né, principalmente né, baseado na dissidência que ele tinha. Esse jornal era para defender o militarismo e, tá dando, o nacionalismo. Tá? E aí ele seguia um pouco né, a orientação de um poeta e dramaturgo italiano importante, né, que tentou tomar uma cidade Fiume, né, que hoje é da Croácia, e ele se inspirou muito nesse dramaturgo Anúcio, né, que faz parte um pouco né, da maneira da argumentação. Tá? E aí, tá dando, quando tá dando, ele organiza o partido, tá dando, a primeira momento né, da série é a marcha sobre Roma, tá dando, quando tá dando, essa marcha sobre Roma era constituída né, pelos chamados camisas negras, né, que era a milícia, né, os milicianos, tá dando, composto basicamente de milicianos. E tá dando, não é tão sem sentido né, se a gente hoje né, observarmos o que significa né, esse processo, né, essa estratégia de armamento hoje, né, aqui no Brasil, que teve nesses últimos anos, principalmente com a criação tá dando, dessas escolas de tiro. Né, é uma coisa bem sintomática mesmo. Tá? E aí, tá dando, nesses 8 episódios, tá dando, ele vai mostrando, tá dando, com certo né, rigor de detalhe, todos os passos né, que eram dados, e a série vai terminando, tá? Terminando de uma forma tá dando, que já vai mostrando a intensificação das atrocidades né, que o Mussolini tinha de realizar para se manter no poder cada vez de forma mais absoluta. Entrou né, pela porta da democracia, pela porta das eleições, mas paulatinamente né, foi tomando medidas altamente autoritárias. Né? E aí tem 2 episódios, tá vendo? Tem a questão tá vendo, de tortura de parte do clero que não apoiava o fascismo, tá? E posteriormente, tá dando, já no final tá dando, dessa primeira temporada, tem o assassinato do principal líder né, do Partido Socialista, né, o Giacomo Matteotti, né, que isso criou tá dando, uma situação política muito crítica né, para o Mussolini, né, a ponto né, de tirar ele do governo. E como é no fim da temporada, tá vendo? Tem uma, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu fiz umas anotações, tá vendo? Primeiro dela, né, como é que a temporada inicia, né, que ele diz o seguinte, né? A história é feita de párias, gente do fundo do poço. E esse tipo de gente, né, que nós hoje aqui chamamos de ralé, né, que é que ele dizia? Isso basta, né, existir um líder, né, para poder conduzir né, esses párias, né, essas pessoas né, vindo do fundo do poço, para conduzir
uma sociedade, tá vendo? Baseada no ódio, na violência, né? E aí, em relação à violência, ele até faz eu não tenho aqui, né? Ele assim, que o fascismo não é violência, o fascismo, tá vendo? É uma estratégia de força, né? Para impor a vontade da minoria, né, sobre a vontade da maioria, né? Ele era muito, né, habilidoso nas frases que ele utilizava, no sentido de conseguir convencer, né? E aí, tá vendo, nesse final que eu falei, nesse momento, né, de tortura, de espancamento, tortura, né, desse líder, né, o Giacomo Matteotti, né, ele, tá vendo, foi no Congresso, tá vendo, e fazer um discurso, né, no sentido de reverter a situação de grande dificuldade política, né, que ele tinha entrado, né, com o assassinato, né, desse político, né, importante na Itália, que procurou denunciar, tá dando, após a eleição ali em 1924, de que tinha havido fraudes, né, os milicianos, né, chamados de camisas negras, eles, vamos dizer assim, fazia com que todas as pessoas, né, fossem obrigadas a votar, né, pessoas votavam 10, 15 vezes, tá vendo, para poder dar a vitória esmagadora, tá vendo, para o partido, né, do Mussolini. Tá? E com esse assassinato, tá vendo, criou essa crise muito grande, mas ele foi lá no Congresso, tá vendo, e fez um discurso, tá vendo, e após esse discurso, né, a série vai terminando e ele tentando explicar o que significa o fascismo, né? Esse fascismo, né, que era muito violento, tá? Ele era muito apoiado, né, pela elite italiana, tá? Que, entendendo, de certa forma, não se importava muito, tá, com a questão da tortura, a questão da violência, tá, do regime fascista, né, porque, segundo eles, tá dando, isso, tá dando, era preciso, era necessário, no sentido de restabelecer e garantir os interesses, né, da elite naquele momento. Tá? Então, o registro dessa série eu até recomendo, é claro que tem essa série agora, tá dando, desses livros do Antônio Escuratos, mas tem muitos filmes, né, sobre o fascismo, né? Tem até, eu não sou um cinéfilo, tá dando, mas tem um filme, tá dando, muito interessante, já de 1973, do Fellini, né? Amor Cordes, né, que mostra, né, já de certa forma muito depois do fascismo, tá dando, que retrata muito bem, tá, o que era, tá dando, aquelas atrocidades, tá dando, daquele regime. Tem um dos principais livros, né, de um português chamado João Bernardo, né, que eu li muitos livros agora, mas ainda não li esse livro do João Bernardo, chamado Os Labirintos do Fascismo, né, que dizem que é um dos principais livros, né, sobre esse difícil momento, né, ali que o povo italiano passou, mas que agora está novamente, tá dando, com um segmento político que defende praticamente, né, os mesmos programas, as mesmas ideias, né, de Mussolini, né, e nós também aqui, né, no Brasil estamos, tá dando, na iminência, né, estamos naquela angústia, né, de se vamos, já quase, né, chegaríamos a uma situação de completo fascismo, tá dando, mas tá dando ainda, dependendo do que acontecer no próximo ano, a gente sabe se vai se livrar ou não, tá dando, dessa ameaça, tá dando, que faz medos a muita gente, né, que de certa forma é iluminista, que é civilizada.